No livro A Prova Brasil de Língua Portuguesa, vamos fazer as atividades da página 34 até a página 37. Na lição 7, vamos estudar o gênero poema. Poema é um texto escrito em versos. Os versos são cada uma das linhas do poema. Eles podem ou não apresentar rima. Um conjunto de versos forma uma estrofe. Então, aqui nós temos um poema com apenas um conjunto de versos, ou seja, apenas uma estrofe. Cada uma dessas linhas é considerada, é chamada de verso, tá certo? E esses versos podem ou não ter rimas, formar rimas um com o outro. Eu quero que vocês leiam esse poema com muita atenção. Identifique se esse poema tem rima, quais são as palavras que estão rimando. Tente entender sobre o que é esse poema, o que é que ele está dizendo, tá? E só depois passem para as questões. Por que a arara é uma ave rara? De acordo com o poema. Por que a arara é uma ave rara? Você vai colocar lá a justificativa, a resposta que tem no poema. 3. No verso, pois o homem não para, qual é a função da palavra pois? Ela está aí para explicar o motivo de a arara ser rara ou ela está aí para indicar a consequência de a arara ser rara? 4. Por que a arara não voa mais pelo céu? Então, aqui você vai colocar a resposta de acordo com o que foi dito no poema. 5. Quem está impedindo a arara de voar pelo céu? Você vai escrever aqui o que o poema diz sobre isso. 6. O título do poema é Raridade. Na sua opinião, por que o autor escolheu esse título? Então, aqui é com suas palavras o que você acha, o que você pensa sobre a escolha do título Raridade. Por que você acha que o autor escolheu esse título? Questão 7. O poeta inventou outro nome para a arara. Que nome é esse? Qual foi o nome criado pelo poeta, né, que está lá na poesia, que é um nome dado à arara? B. Que palavras ele juntou para formar o novo nome? Esse nome aqui que vocês identificaram e colocaram no item A, ele é formado por quais palavras que foram juntadas? C. Na sua opinião, o nome inventado pelo poeta é mais apropriado para a arara? Por quê? Então, você vai dizer se você acha mais apropriado e vai explicar o porquê. 8. O poeta diz que a arara faz um escarcéu por não poder voar. Isso quer dizer o quê? Que ela fica triste, calada ou que ela faz uma gritaria? Então, pessoal, a palavra escarcéu, vocês acham que significa o quê? Vocês podem pesquisar também no dicionário, né? No Google, se vocês colocarem essa palavra, vocês vão ter acesso ao significado dela, porque o Google ele tem dicionários disponíveis. Então, vocês podem colocar lá, digitar escarcéu, para saber o significado e aí marcar a opção correta. Na questão 9, vocês vão identificar as palavras que estão rimando no poema. Depois, vocês vão colocar cada rima aqui nessas linhas. Então, cada uma das linhas, vocês vão escrever duas palavras que rimam uma com a outra. 10. Os pronomes sublinhados se referem a qual palavra? Então, aqui nós temos um trecho do poema que vocês precisam ler novamente. E aqui nós temos alguns pronomes que estão sublinhados, que vocês vão ter que identificar a quem ele está se referindo. Então, por exemplo, ir ao mato caçá-la. Esse lá quer dizer que ele vai caçar quem? Para apor na sala. Apor. Esse a, quem é que ele vai pôr na sala? Onde ela fica o dia inteiro. Ela, quem? Esses três pronomes estão se referindo a quem? Vocês vão marcar aqui a opção correta. Na questão 11, nós temos outro texto. Dessa vez não é um poema, é uma notícia. E é uma notícia que está disponível em um site. Olha só, a página do navegador. Aqui nós temos o endereço do site, o endereço eletrônico do site. E aqui nós temos o título da notícia. Novos filhotes de arara azul nascem e salvam espécie da extinção. Vocês vão ler essa notícia com muita atenção, né?
para depois continuar a responder as questões da atividade. A questão 12 quer saber qual é o assunto tratado na notícia. A notícia trata principalmente sobre o quê? 13. Sublinhe no texto a informação da quantidade de filhotes que nasceram. Então, lá no texto vocês vão marcar, vocês vão passar uma linha embaixo da quantidade de filhotes que nasceram. E aqui nós temos outra pergunta. Todos os filhotes nasceram no Brasil? Essa informação também está lá na notícia. Você vai dizer se nasceram ou não. E se for não, você vai dizer em qual outro lugar os filhotes nasceram. 14. Na notícia não foi apontada como causa de extinção da ave. Aí você vai colocar aqui apenas a opção que não foi apontada como uma causa de extinção da ave, tá? As outras todas são causas. Releia o trecho. 2 delas nasceram no Brasil, no apagar das luzes de 2018. Uma terceira nasceu em fevereiro em um cativeiro do Paraguai. Item A. A que se referem os termos destacados? Então, os termos 2 dela e uma terceira está se referindo a quem? Ele está falando de quem aqui? Você vai escrever nesse espaço aqui na frente. Item B. O que significa o trecho sublinhado? Foi esse trecho aqui, ó, no apagar das luzes de 2018. O que vocês acham que significa isso aqui? Essa expressão no apagar das luzes, pessoal, significa algo que está se encerrando. Quando eu deito para dormir, quando eu organizo tudo e eu vou dormir, o que é que a gente faz por último? A gente apaga as luzes, né? Então, no final do dia, a casa, ela é o quê? Ela deixa de ser iluminada. Então, no apagar das luzes de 2018, quer dizer o quê? Que seria no final de 2018, ou os últimos dias de 2018, tá bom? Então, vocês vão explicar aqui no item B. 16. Releia o primeiro parágrafo. Você vai reler e aí depois você vai dizer aqui, ó, nele as aspas foram usadas para. Aspa, pessoal, é aquele sinalzinho que fica assim, ó, sobre alguma palavra, tá? Ele pode ser usado para sinalizar, ele pode ser usado para realçar, para indicar alguma coisa, mas vamos entender aqui, vocês vão ler as opções e vão marcar apenas a que faz sentido, né? Por que foi usado aspas no primeiro parágrafo, tá? Então, vamos lá. Foi usado para sinalizar o trecho que foi copiado de outro texto? Realça a informação transmitida no trecho? Ou será que foi para indicar que se trata da fala de outra pessoa? Quando eu estou escrevendo, pessoal, e aí eu vou colocar algo que não fui eu que disse, foi outra pessoa que disse, ou foi outra pessoa que escreveu, eu tenho que colocar aspas na fala dessa pessoa que eu estou escrevendo e no final dizer de onde foi que eu tirei aquela fala, né? Quem foi que disse aquela fala, tá bom? Então, é para isso também que a gente usa essas aspas. 17. Compare os 2 textos dessa lição. Assinale V com as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Então, no primeiro quadro aqui, nós temos o seguinte. Os 2 textos têm o objetivo de informar o leitor sobre a extinção da arara azul. Então, você vai colocar aqui verdadeiro ou falso. Será que a notícia ela também está falando da extinção? Segundo quadro. Os 2 textos são estruturados em versos. O segundo texto, que é a notícia, também tem versos, também é um poema. 3. Os 2 textos abordam o mesmo tema. Bom, os 2 textos estão falando de uma mesma espécie de animais, né? Então, você vai botar aqui se é verdadeiro ou falso. Concluímos a atividade de português. Parabéns e até a próxima!